Começa para todo o Brasil mais uma edição do programa Magnavita. Hoje é um programa gravado direto do Rio Centro. Nós estamos no Centro de Convenções da cidade do Rio de Janeiro, em plena Feira das Américas, congresso da ABAV, a Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Mais de 20 mil profissionais de turismo de todo o mundo presentes aqui no Rio de Janeiro. E aqui nós estamos num lounge, num espaço do Jornal de Turismo, onde temos os estúdios da rede CNT do programa Magnavita. Aliás, passando aqui vários programas em telões e mostrando esse trabalho que nós realizamos há vários anos para os congressistas. Eu tenho o prazer de receber aqui um convidado muito especial, Luiz da Gama Mor. Ele é vice-presidente da TAP, é das presenças mais presentes nas ABAVs ao longo dos anos, desde a época da ABAV e agora depois como TAP, mas sobretudo uma pessoa que dá uma importância muito especial a esse contato com o mercado brasileiro, pela importância crescente que a TAP tem. Primeiro, Mor, falar do evento, uma pergunta factual. A sua avaliação da ABAV 2011? Até agora, eu gosto muito. Eu noto que muitas vezes diferentes pessoas pensam coisas diferentes. Mas para mim é um evento muito importante. É um momento que eu reencontro uma quantidade muito grande de pessoas e pessoas que decidem. É um momento que eu consigo fazer cruzamento. Está vindo muita gente de Portugal que precisa fazer contatos no Brasil e na BAV eu consigo oportunizar esses contatos. Acabou de ter uma reunião, por exemplo, que é um projeto que foi iniciado por ti, entre a diretora da BTL com o novo presidente da Embratur, para garantir aquele espaço, aquela ideia que você deu, para garantir aquele espaço no ano que vem na BTL. Conseguimos também fazer com que o ministro fizesse uma reunião com a secretária de Estado, que é a nossa ministra de Turismo lá de Portugal. Eu consegui conversar com os grandes operadores, fiz uma boa reunião com o Nascimento, tivemos algumas boas ideias. Uma das ideias é que nós queremos levar para Portugal a Brastoa, como nós levamos ao Congresso da BAV, gostaríamos de levar na Brastoa. Portugal está vivendo um momento que até precisa de uma certa ajuda e eu precisava difundir melhor este conhecimento dos operadores portugueses do destino Portugal ou através de Portugal o destino Europa. Então, é uma oportunidade de ouro para mim, continua sendo a grande feira das que eu participo. Agora, em termos de público, a gente sentiu hoje uma melhor qualificação esse ano do abaviano, aquele que vem participar da feira. Você também sentiu isso, uma melhor qualificação das pessoas que estão participando desse evento? Magnavita pode ser, eu não tinha me dado conta assim, pode ser essa uma interpretação. Eu vejo menos gente nos corredores. No entanto, eu tenho o contato de todas as pessoas que eu quero. Então é possível que seja alguma coisa por este caminho. Eu não sei se menos gente é porque os corredores são bem maiores. É isso que eu ia dizer. Eu não sei se é porque os corredores são maiores, está mais fácil de caminhar nos corredores. Não sei se é menos gente ou os corredores são maiores. De qualquer maneira, eu não tenho os números, para mim fica difícil de... Agora, eu queria falar de TAP, principalmente falar da privatização da TAP. Nós estamos vivendo um momento onde a TAP está fazendo um dever de casa para receber um sócio, ser privatizada. E eu tenho batido muito na tecla que a TAP é hoje, talvez, a maior ponte de ligação do Brasil com a Europa. O Brasil tem que olhar com muita atenção esse passo que está sendo dado pela dependência que o Brasil tem dessa ponte que liga o Brasil à Europa. Me fala como é que tem sido esse momento e como é que está sendo o posicionamento do Brasil e esse ativo também que é o Brasil, que a TAP possui, desse processo de privatização. O processo não começou, Magnavita. O que nós temos ainda já definidos é que a TAP será privatizada e será privatizada logo. Até o ano que vem tem que ter esse processo já definido, pelo menos quem é que vai ser o comprador. É possível que saia já os critérios esse ano, é algo que o governo está trabalhando ainda, mas eu não tenho, não tenho essa informação. Portanto, enquanto não sair os critérios, eu tenho dificuldade de dar detalhes adicionais a ele. Mas uma visão estratégica, que é a que tu acabaste de colocar, eu familiarizo com ela, eu compreendo desta forma.
A TAP, ela na realidade hoje vai definir quem é que vai dominar o tráfego no Atlântico Sul. Para que lado a TAP for, para onde a TAP for vendida, haverá o domínio do Atlântico Sul. Não é só o tráfego entre Brasil e Europa, mas também o tráfego entre a Europa e a África aqui do Atlântico Sul. Eu acredito que uma eventual aquisição da TAP por uma empresa brasileira, os brasileiros teriam muito a comemorar, porque ficaria no Brasil o Brasil ficaria com este controle. Eu sei por conversas com o governo brasileiro, noutras oportunidades e noutros contextos, o governo tem se preocupado muito com isso, tem se preocupado com a presença do Brasil na África, tem se preocupado com a questão do Atlântico, portanto é bem possível, apesar de ser cedo para dizer, é bem possível que possa haver interessados brasileiros, pelo menos acredito que seria bem-vindo por parte do governo brasileiro, mas não sabemos isso ainda. Eu queria recapitular a nossa última conversa, que foi um momento emocionante para todos nós, você e principalmente para mim, que foi a inauguração do voo da TAP em Porto Alegre. Aliás, esse voo teve aqui como destaque no nosso stand durante o primeiro dia da ABAV. Os resultados estão sendo surpreendentes, não, Mor? Magnavita, se eu te disser que é o melhor load factor que eu tenho no Brasil, e nesse momento é o melhor load factor, Porto Alegre e Guarulhos são os melhores load factor. Era para ser 4 voos por semana, conseguimos agora, nesse momento, está 5 por uma questão de oportunidade de equipamento, quer dizer, cada oportunidade de equipamento que tem, a gente está colocando em Porto Alegre. Então, aconteceu no Rio Grande do Sul, quer dizer, as pessoas, e aquilo que eu imaginava que era a criação de um mercado novo, é o que eu acho de mais forte. O que eu chamo de criação do mercado novo? Existe uma intimidação muito grande de diferentes perfis de pessoa de fazer a conexão em Guarulhos. Quer dizer, você tem que sair muito cedo de casa, você espera muito tempo em Guarulhos para fazer um voo muito longo, que é um voo internacional. Portanto, pessoas com mais intimidadas com relação a esse tipo de experiência, que vai desde as pessoas que viajam pouco, ou nunca viajaram, até as pessoas de idade, ou casais com filhos pequenos. Quer dizer, existia um largo espectro de gente que não tomava decisão de viajar pelo custo emocional, pelo trabalheira que isso dava. Essa gente começou a viajar e está lotando os aviões. E eu sei, até porque a gente acaba conhecendo muita gente do Sul, e eu tenho aí, semana passada eu tive 3 jantares e um almoço, mas 4 encontros, com gaúchos que estão... Um veio comemorar, um casal que veio comemorar 70 anos, que fazia 35 anos que não vinha para a Europa, que fazia mais que não vai para São Paulo, quer dizer, um pessoal que tem medo de São Paulo, né? E os outros eram pessoas que nunca tinham vindo para a Europa, que estavam vindo agora pela TAP. Então, a TAP dá o conforto do voo direto, por um lado, mas também dá o conforto de falar português até o destino final. Então, fica mais em casa voar de TAP. Eu espero que a gente tenha equipamentos do futuro para continuar aumentando a oferta, mas é um voo que já garantiu a sua estabilidade. Um dos problemas que a TAP resolveu, que a sua gestão resolveu em Portugal, foi administrar junto ao governo uma melhoria da infraestrutura aeroportuária. Tanto que o aeroporto de Lisboa se adaptou a uma nova TAP, e principalmente à operação intensa dos 330 para poder ter os voos de longo curso. Eu queria deixar essa questão para você responder no próximo bloco, porque o Brasil vive um momento de redesenho da operação aeroportuária com a privatização. E há uma grande apreensão na questão do aumento de custo, principalmente o aumento de custo que acaba pagando é o passageiro, porque ele é repassado ao passageiro. E, às vezes, a privatização pode significar também aumento de custo. Eu queria que você, dentro de uma visão global que você tem da indústria, e principalmente dentro de uma visão da experiência portuguesa, que você falasse sobre isso depois do nosso intervalo comercial. O programa Magnavita volta daqui a pouco pela Rede CNT, conversando com Luiz da Gama Mor.
E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela Rede CNT, hoje em ritmo de Abave. Nós estamos gravando esse programa nos estúdios do Jornal de Turismo e do programa Magnavita da Rede CNT, aqui no Rio Centro. Eu estou conversando com o Luiz da Gama Mó. Bom, eu falei sobre privatização e um dos exemplos que eu posso citar é o Rio Centro, que depois de privatizado, depois de várias feiras que nós vivenciamos aqui, nós sentimos a melhoria da qualidade, ar-condicionado, banheiros limpos, uma infraestrutura que só a gestão privada pode possibilitar. E nós estamos vivendo agora um momento de privatização dos aeroportos brasileiros, um redesenho, uma reengenharia que passa por aeroportos principais, inclusive Viracopos, que a TAP opera, Guarulhos, Brasília e brevemente o Rio de Janeiro. Dentro de uma experiência sua, quais são as salvaguardas que o passageiro, que o usuário tem que ter nessa questão da privatização dos aeroportos? Magnavita, eu sou de uma geração que os brasileiros sabiam gerir aeroporto. Eu sou de uma geração que viu o surgimento do partido CTA, o surgimento da Embraer, o crescimento de empresas privadas brasileiras de uma forma extremamente sólida e uma Infraero que sempre acompanhou com muita seriedade um DAC que fazia o seu trabalho com técnicos que espartano, né? Com técnicos que conheciam. Eu compreendo que era um mercado regulado, era um mercado que não tem lugar mais para o mundo de hoje, que o Brasil precisava fazer uma profunda alteração com a liberalização do mercado. Isso tem sido feito e tem sido bem feito. A partir de um determinado momento, parece que os brasileiros se esqueceram de como é que se gere o aeroporto. Acabaram parando de fazer investimentos, principalmente investimentos essenciais que não apareciam. Teve até alguma coisa com terminal, mas na realidade não teve com investimentos principais, que levou a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Há uma responsabilização muito grande jogada em cima dos ombros das empresas aéreas brasileiras, o que nem sempre corresponde à realidade. Acho que as empresas brasileiras carregam um fardo violento da falta da infraestrutura, é mais fácil culpá-las, mas o fato é que atrasou demais esses investimentos. Não acompanhou o crescimento. Não acompanhou e houve até uma certa perda de know-how. Quer dizer, começou a se perder a ponto que os brasileiros de hoje acham que o Brasil, o Estado brasileiro, não tem condições de gerir a Infraero. Então eu vou repartir em duas naturezas de necessidade. A primeira necessidade é essa: as pessoas estarem convencidas que o país não sabe fazer uma gestão, que o Estado não sabe fazer uma gestão de aeroportos. Eu não compro esta, eu não acredito. O Brasil tem capacidade, o Estado brasileiro tem capacidade, porque já teve no passado. Quer dizer, se houver uma vontade política de profissionalizar esta gestão, o Brasil vai fazer, já fez e faria bem feito. A segunda questão é capital, precisa de capital. E, portanto, uma forma de fazer todos os investimentos necessários seria através da privatização, dado o Estado não ter dinheiro para isso, ou ter outras prioridades que precisa atender. Esta visão eu não tenho o que discutir. Quer dizer, se o Estado não tem capital e precisa fazer uma quantidade de investimento muito grande, é natural que se olhe para a privatização. A privatização de algo que nem o Rio Centro, que está, quer dizer, que ou você tem uma gestão correta, ou isso aqui fica vazio e você não vai ter o retorno do seu investimento, é fácil de defender. Mas um aeroporto é complicado. O aeroporto é um monopólio. Além de ser um monopólio, tem um fator de segurança nacional também, de soberania nacional também. Mas vamos olhar na questão do monopólio. O problema do monopólio privado é um problema complicado. E nós temos alguns exemplos na Europa de privatização e nós temos alguns exemplos de problemas na Europa de privatização. O próprio aeroporto em Heathrow, que foi privatizado, nós tivemos um problema de paralisação do aeroporto no ano passado, na época do Natal, por conta da
neve, e claramente foi uma falha de obtenção de equipamentos que eles tinham que ter e que não atualizaram, não compraram o suficiente. Que isso jamais teria acontecido num universo anterior em que o Estado estava ali não necessariamente para dar lucro. Portanto, a gestão privada de um monopólio exige uma fiscalização muito controlada, porque um monopólio privado pode ser muito mal para as empresas aéreas e pode vir a ser muito mal para o passageiro como decorrência disso. Eu não gosto da privatização do aeroporto, como você pode notar. Temo a privatização do aeroporto. Entre monopólio privado e monopólio estatal, eu prefiro o monopólio estatal, mas eu compreendo que em alguns momentos isso é inevitável. E eu não tenho a menor condição de fazer uma avaliação desse tipo. Mas cabe à sociedade, principalmente o usuário, o passageiro, a salvaguarda ou o papel de vigilância disso. Porque, como eu falei anteriormente, no final da conta, quem paga a conta é o passageiro. É preciso ter o passageiro aliado nesse processo e na defesa veemente dos seus direitos. Uma questão maior, custo aeroportuário, porque no Brasil você paga o cafezinho mais caro de um aeroporto, você paga o estacionamento mais caro, o estacionamento de um aeroporto, até o remédio é o mais caro do aeroporto. E aquele avião que dorme e que paga uma tarifa também, que é uma das mais caras do mundo, quem paga aquilo ali é o usuário, porque aquilo é embutido e é repassado uma passagem. Esses serviços básicos em outros países do mundo não são considerados serviços essenciais e por isso recebem um tratamento para ter uma isonomia de preço com a cidade ou o país que serve? Porque no Brasil isso é muito gritante, esse custo aeroportuário repassado ao passageiro. É assim em todo lado, Magnavita. É assim em todo lado. Você paga um café caro em qualquer aeroporto do mundo, você compra quase qualquer bem, não todo, mas você compra quase que é bem mais caro, porque o aluguel do metro quadrado é muito caro. E, portanto, o comerciante que ali se instala, ele tem que pagar mais caro. Isso se dá porque essa fonte de receita dos aeroportos tem sido importante para a manutenção dos aeroportos e, teoricamente, poderia vir a reduzir, inclusive, o custo do avião. Então, para não ficar tudo em cima do avião e da taxa de embarque, se cria uma atividade que é voluntária, quer dizer, a pessoa não precisa tomar o café ou não precisa consumir o que consome e, portanto, para amenizar a atividade fim. Do modo geral, isso são assim. A gente sempre tem o hábito de achar que aqui o aeroporto é mais caro, aqui o combustível é mais caro, aqui os impostos são piores, e não é bem assim. Eu compreendo que tem situações melhores, os Estados Unidos é muito mais liberal e tem situações piores. Que nem a Europa, muitas vezes você tem impostos muito maiores do que aqui, porque existe até um modelo de sociedade de bem-estar social, de mais distribuição de renda que é diferente. São princípios um pouco diferentes. Não acho que seja este o problema. O problema realmente é uma falta de infraestrutura, o país precisa crescer, precisa respirar, precisa ter mais competição. Eu acho que ao ter mais competição vai permitir que os preços se regulem, né? Então, se houver mais possibilidade de slot numa quantidade maior de aeroportos, haverá mais empresas aéreas a operar os aeroportos principais e, portanto, pode dar um choque de competição que facilite a vida do passageiro. A gente não pode se esquecer, Magnavita, que o preço do transporte aéreo caiu barbaramente. Você pega um universo de 20 anos, é uma coisa estúpida. E as pessoas começam a se acostumar com valores que não correspondem à realidade do custo. Quer dizer, eu brinco lá na Europa que as pessoas estão dispostas a pagar 100 euros por um táxi, mas não estão dispostas a pagar 100 euros. Quer dizer, eu faço um voo entre Lisboa e Funchal, 2h30, ninguém quer pagar 100 euros por esse voo, mas pago 100 euros do aeroporto de Funchal ao centro de Funchal. Quer dizer, esse tipo de percepção é algo distorcido em relação ao custo. Como o valor do transporte acaba sendo baixo, esses valores dos custos têm que ser buscados fora da atividade. Eu queria finalizar o programa, Mó, hoje falando sobre crise europeia. Você que está lá há mais de 10 anos, vivenciou diversos momentos e hoje você vivencia e sente uma visão da Europa. Eu queria passar essa visão privilegiada sua com relação à situação europeia e à situação de Portugal e da Espanha
para o nosso telespectador depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita em ritmo de Abave, direto aqui do Rio Centro. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede CNT, aqui no mezanino do VIP Lounge do Jornal de Turismo. Eu estou conversando com o Luiz da Gama Mol, que é o vice-presidente da TAP, nessa série de programas que estamos gravando aqui direto do Rio Centro para todo o Brasil. Bom, eu queria aproveitar, eu deixei no final do último bloco essa visão privilegiada sua com relação a viver na Europa, ser europeu, estar na Europa e principalmente com relação a essa questão da crise que a Europa atravessa e de forma especial a Península Ibérica. Como é que é isso visto de dentro do olho do furacão por uma pessoa que já viveu outros furacões? Porque você, como executivo brasileiro, como brasileiro, viu esse quadro, conhece esse filme, aquilo que é novidade para a Europa faz parte de um passado recente do Brasil. Como é que é essa visão sua dentro do olho do furacão? Margarida, tu tem razão quando fala que a gente está acostumado com crise, né? A gente sempre estivemos, né? A nossa geração passou por inflações extremamente elevadas e pacotes e tinha que pagar tinha uma taxa, como é que era aquela taxa que para viajar precisava pagar? Né? Depósito compulsório. Depósito compulsório. Nós passamos por muitas dessas aí. Mas tem uma questão diferente na Europa que está acontecendo pela primeira vez no mundo. Quer dizer, não existe nenhum consenso entre os economistas de como enfrentar essa questão diferente. A questão diferente é o gesso do euro. Existe, então, crises e situações econômicas completamente díspares entre diferentes países do bloco europeu, no entanto, a moeda é a mesma. Como é que o país enfrenta classicamente esse tipo de crise? Com a inflação, acontece naturalmente a inflação. E a inflação é um processo de empobrecimento natural. Então, se você tem uma crise de uma dívida e precisa pagar essa dívida, o país, do modo geral, ele empobrece a sua população via inflação. Como não existe esse controle da moeda, está acontecendo uma coisa nova que é corte de salário. Eu, pessoalmente, tive um corte de 5% no meu salário e depois de 10% em cima do restante. E já existe para o ano que vem um pacote que vai terminar, lá tem 13º e 14º, que é o de férias e o de Natal. A função pública não terá nem 13º nem 14º e haverão uma série de cortes salariais. Quer dizer, esse é um dado novo que a pessoa acaba tendo cortes nominais, que é diferente do corte salarial via inflação. Não se sabe ainda como é que vai evoluir isto, a gente não se sabe, essa que é a verdade, qual é o tamanho da crise. Agora fala-se em contaminação para Espanha e Itália, mas agora começa a ter problema na França e realmente eu não tenho noção de até longe que isso vá. O que a gente tem que estar preparado para anos difíceis e tentar compreender onde é que estão as oportunidades. Porque, na realidade, nós, como somos uma empresa muito global, nós dependemos do nosso home market, do nosso mercado interno, muito menos do que normalmente as empresas aéreas dependem. A TAP hoje tem uma importância cada vez maior porque ela é uma empresa que é uma das maiores exportadoras de serviço em Portugal, geradora de serviço. No ano passado nós fomos o número 1, nós somos a principal empresa exportadora portuguesa. A nossa receita gerada em Portugal foi 29% da nossa receita total, gerada no Brasil foi 21%, mas no orçamento do ano que vem isso já está... o Brasil vai nos gerar mais receita do que em Portugal. A gente prevê uma pequena queda em Portugal, mas vamos continuar crescendo fora de Portugal. Então, a TAP é uma empresa com uma importância muito grande neste momento que Portugal está vivendo. Estamos crescendo 8% em passageiros esse ano, prevemos crescer 6% no ano que vem, mesmo com essa crise, porque nós vamos buscar passageiros em outros mercados, vamos diversificar a nossa maneira de atuar. Contamos muito com África e Brasil para esse trabalho. Portanto, mesmo esse processo de privatização, o próprio governo já disse que dentro das exigências de privatização vai estar a manutenção do hub da TAP em Lisboa, quer dizer, esse serviço
que a TAP presta para Portugal vai continuar mesmo e talvez até possa ser mais num ambiente privatizado, a gente vai estar mais capitalizado. Bom, muito obrigado, chegamos ao final desse programa especial. Obrigado por ter vindo aqui, comparecer. E eu finalizo aqui com a mensagem final sua ao passageiro. Nós falamos de mercado, falamos na questão dos agentes de viagens, falamos do setor do turismo, mas eu quero que você fale agora sua mensagem final em TV aberta ao passageiro, aquele que tem tido na TAP a sua primeira experiência internacional ou que quer ter na TAP, isso para o Brasil inteiro, a sua primeira experiência internacional. Muito obrigado pela essa oportunidade. Primeiro, eu queria agradecer o apoio que nós temos tido aqui no Brasil. Nós iniciamos em junho com Porto Alegre, a nossa 10ª cidade no Brasil. Pretendemos continuar com esse modelo de negócio. A nossa ideia é ficar cada vez mais próximo dos brasileiros, criar serviços cada vez melhores, fazer modificações dos nossos equipamentos, trazer equipamentos novos. E hoje nós estamos lançando, inclusive aqui na BAV, um Facebook especificamente para o Brasil, com a ideia de continuar ouvindo as demandas dos brasileiros para atender cada vez melhor. Quer dizer, o Brasil para nós é um mercado prioritário e, portanto, os brasileiros para nós são os clientes mais importantes. Na TAP vocês são rei, na TAP vocês falam português até o destino final e é escutando vocês que a gente decide as nossas novas rotas no mundo inteiro para atender cada vez melhor. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado, Mó, e até o próximo domingo, quando estaremos com o programa Magnavita, novamente falando de turismo e novamente no estúdio nosso aqui no Rio Centro. Até o próximo domingo.